Um bom dia a todos. Que a doce paz de Jesus ilumine os nossos corações, mais uma vez, agora e sempre. O tema da palestra de hoje é um tema que chama a atenção de todos nós, talvez até dos encarnados. É a vida no mundo espiritual. Esse tema, ele foi escolhido por causa do dia 2 de novembro, porque é um dia que nós todos sempre temos, na nossa consciência como dia de finados, ou seja, daqueles nossos entes queridos que já desencarnaram, que nós acreditamos que se encontram no cemitério. E hoje nós vamos ter a consciência que a maioria deles encontram na espiritualidade. Dando uma olhada nesse primeiro slide, tem a imagem do meio. Olhem que imagem linda e que imagem maravilhosa, que provavelmente deve ser na espiritualidade aonde se encontram os nossos entes queridos e que, se Deus quiser, quando chegar a hora, todos nós vamos ao encontro de cada um deles. Nós temos aqui o roteiro da morte. Nenhum de nós pode escapar desse roteiro. Como é de nosso conhecimento, vai os nossos avós, nossos pais, às vezes nossos tios, talvez depois vamos nós, e depois vão os nossos filhos. Provavelmente, quando nós já estivermos na espiritualidade. Às vezes, por algum motivo, há uma inversão nesse processo. Pode ser que por algum motivo, alguma necessidade, os nossos filhos vão na frente. Pode ser que nós vamos na frente. Esse roteiro da morte já foi para nós um roteiro de vida, porque nós já vivemos na espiritualidade. Poderíamos estar até na imagem daquela colônia apresentada. Lá nós nos preparamos para vir para cá. E da mesma forma que muitos que estão aqui partem para a espiritualidade, muitos partem de lá para vir no planeta Terra desenvolver algum trabalho como nós estamos fazendo no dia de hoje. Aqui estamos trabalhando como encarnados. A espiritualidade está nos assessorando 24 horas por dia, hoje numa intensidade que nós não temos a capacidade de compreender o que está acontecendo. Mas nós nos colocamos à disposição deles para que eles tragam para nós ou façam por nós aquilo que nós estamos precisando. Quando nós estamos de frente à morte, se nós não tivermos a consciência do que a espiritualidade está fazendo, nós sofremos até demais, porque não temos o conhecimento de como as coisas acontecem. Nessa pequena imagem que está colocada ali, nós vemos a mãe e duas crianças, provavelmente num profundo desespero, porque a vozinha deles e a mãe dela acaba de morrer. Talvez porque ela ainda não tenha tido a oportunidade de abraçar essa doutrina consoladora que traz um conhecimento diferenciado para todos nós.
Porque quando nós olhamos para a imagem, nós percebemos que o corpo físico daquela mãe ou daquela avó está na cama. Aquela roupa velha ao qual nós determinamos corpo físico está na cama e já não serve mais como de uso para essa avó que está desencarnando. Porém, do outro lado, nós percebemos que a espiritualidade está ali amparando ela no corpo espiritual do qual ela vai fazer uso dali para frente. Então, existe uma equipe preparada para o desencarne. Desde o momento em que nós estamos no hospital, até o momento que nós desencarnamos, até o momento que nós vamos chegar na espiritualidade. Se for de merecimento de cada um de nós, pode ter certeza que os nossos entes queridos que foram na frente também vão estar presentes lá. Mas precisa ter a permissão da espiritualidade. Se nós não os encontrarmos no momento do desencarno, ou quem está indo na nossa frente não tiver a possibilidade de encontrar esse ente querido, pode ter certeza que vai chegar a hora. Então, o que nós precisamos compreender é que a morte não existe e a vida continua. E só depende daquilo do que nós estamos fazendo hoje, fazendo agora. Não importa o que a gente fez lá para trás. Vamos nos preocupar com aquilo que nós vamos fazer daqui para frente. Uma coisa importante é quando nós fazemos as nossas despedidas, às vezes num velório, a nossa participação, qual que deve ser a nossa postura, como é que nós devemos nos comportar naquele exato momento. Antes de dizer qualquer coisa, vamos fazer como Chico fazia. Porque quantas mães não buscavam o consolo numa psicografia, quantas pessoas que procuravam o consolo numa psicografia, e o Chico não tinha condição de passar a mensagem profunda do que estava acontecendo. O que é que o Chico fazia? Ele simplesmente abraçava a pessoa com todo o amor e carinho que ele tinha, e ali ele transmitia o que ele tinha de melhor. E era o que acalentava aquele coração. Era o que aquele companheiro espiritual que estava desencarnado, se tivesse a permissão, poderia estar fazendo exclusivamente até pelo seu corpo espiritual. Mas naquele momento ele precisava da ferramenta do Chico. E é isso que o Chico fazia. Então, antes de nós falarmos qualquer coisa, vamos nos mostrar presente naquele momento. Vamos dar esse abraço fraterno. Vamos estar ali do lado da pessoa, esperando que ela abra a sua boca para que nós possamos proferir com todo carinho aquilo que vai acalmar aquele coração. Porque nós, espíritas, às vezes temos o costume, cumpriu a missão, está com Jesus, a espiritualidade está amparando, só que a gente esquece da dor que aquela pessoa está passando. E na história de Jó, ele tinha
3 amigos que vieram consolar depois que ele tinha perdido tudo, tinha perdido a família, estava sofrendo com as chagas no corpo. Quando se aproximaram dele para ajudar, eles ficaram 7 dias ao lado dele, sem falar uma palavra, até que ele abrisse a boca. A partir dali, eles começaram a ajudar. Visitas periódicas aos cemitérios, dia do aniversário da mãe, dia do aniversário do pai, dia de aniversário de morte, dia de finados. Quem tem aquele costume de frequentar o cemitério, se quiser, não precisa mudar. Mas a espiritualidade nos pede que, se for possível, a gente mude esse contexto, a gente mude essa condição. Por que eles nos pedem para que mude essa situação? Porém, se nós formos, nós como espíritas que somos, podemos levar o nosso evangelho segundo o Espiritismo. Lá existe uma coletânea de preces, onde a gente pode fazer a prece pelo nosso ente querido, como podemos fazer por todos aqueles que se encontram lá e não têm a visita de um ente querido. Mas o que eles falam? Num dia como esse, nós podemos da nossa casa fazer uma prece, porque essa prece vai ser direcionada através da força do nosso pensamento para esse ente querido. Nós podemos pegar uma flor, colocar num copo de água e direcionar aquela pessoa. Nós podemos, como espíritas, chegar aqui, pegar a caixinha de vibrações, colocar o nome daquela pessoa para que seja feita vibrações direcionadas para essa pessoa. Se forem católicos, vão mandar rezar uma missa. Se forem budistas, vão fazer homenagens aos antepassados. Quer dizer, nós temos várias formas de fazer essa homenagem para esses entes queridos, porque eles vão receber do mesmo jeito. Porque é um dia de festividade. Quando nós fazemos uma festa, nós convidamos todos aqueles que nós gostamos para que estejam presentes. No dia de visita periódica ao cemitério, a mesma coisa. Mas se a gente quiser, a gente pode mudar. Porém, se a gente for, que a gente pense todo. É uma dor que nós trazemos dentro de nós que precisa ser trabalhada. Porque nós não calculamos o quanto amparo é recebido lá, na espiritualidade. O quanto eles estão sendo acalentados pelo plano superior. É lógico que fica aquele vazio dentro de cada um de nós. É lógico que a dor da separação é inevitável, porque não são poucos dias de convivência, são muitos anos, às vezes, de convivência como encarnados, sem se falar na convivência que nós tínhamos como desencarnados. Então, é uma dor que vai vir aqui dentro de cada um de nós, onde nós vamos precisar aprender a trabalhar ela lentamente, principalmente entendendo o que a doutrina traz para cada um de nós. Porque o Espiritismo, nesse ponto, ele é uma doutrina consoladora. Poxa, a gente pode até pensar, por que ele está falando sobre isso? De onde será que ele tirou essas ideias? Né? Será que ele está criando uma ilusão na nossa cabeça?
Não. Primeiro porque o livro dos Espíritos, vários romances que a doutrina tem, como foi o livro Voltei, que eu coloquei lá no começo do livro, o livro Nosso Lar, Obreiros da Vida Eterna, são livros instrutivos, trazendo para todos nós o consolo que nós precisamos, mostrando como é essa realidade na espiritualidade. Nós estamos tendo um privilégio que muitos que estão encarnados não têm de entender, ou pelo menos compreender, o que acontece com a nossa ida. Não é que com isso, gente, eu estou querendo criar a ideia na cabeça de vocês, que a gente pode acelerar esse processo. Se lá é bom, então, hoje, quando eu chegar em casa, eu já vou promover a minha partida. Não, não é isso. Vai chegar a nossa hora, nós temos o nosso momento marcado, aí sim, nós iremos para receber todos esses benefícios que a doutrina traz como consolo para cada um de nós. Precisamos esperar a nossa hora, mas nós podemos nos preparar para esse dia, ou pelo menos ter o entendimento e o consolo de saber o que é que está acontecendo com os nossos entes queridos que já foram na espiritualidade. Então, a leitura, ela traz todo esse conhecimento, principalmente como primeira etapa e mais fácil de compreensão, o consolo que está lá no livro dos Espíritos, né, do que acontece. Até no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, do Bem-aventurados os aflitos, quando fala das mortes prematuras, né? E por aí assim. E é lá no Nosso Lar, no capítulo 4 e 5, onde nós começamos a tomar conhecimento do que acontece lá. Porque no capítulo 4, fala do André Luiz, que é um dos nossos repórteres da espiritualidade. Ele vem falar para nós de como as coisas acontecem do lado de lá. E aí, nessa imagem, quando vocês verem o livro, vocês podem até imaginar essa imagem, ou quando assistir o filme, nós percebemos que ele está num hospital na espiritualidade. Agora, ele não está sendo tratado do seu corpo físico, mas ele está sendo tratado no seu corpo espiritual. Porque quando ele vivia aqui na Terra, ele tinha também os seus deslizes. Ele cometia também as suas adversidades. E tudo que ele fazia, fugindo das regras, tanto das leis morais, quanto das leis físicas, quanto das leis espirituais, afetaram o seu corpo espiritual. Então, é quando ele chega na espiritualidade e lá ele está sendo atendido por um médico que tem o pseudônimo de Henrique de Luna. E ele fala para o André Luiz: pena que você tenha vindo pelo suicídio. O André Luiz poderia falar dessa forma: você está louco? Eu fiquei 30 dias brigando para não largar meu corpo físico. Mas aí o Henrique de Luna, o médico, fala para ele: olha, não é isso que seu organismo espiritual mostra. Porque ele teve, algumas atitudes erradas que danificaram o seu corpo espiritual. Por isso que é importante nós sempre
procurarmos o lado positivo da vida. A gente vai ter os nossos deslizes, mas vamos procurar sempre fazer o nosso melhor. E aí é o que ele explica. Você, entre aspas, cometeu um suicídio indireto. Gastou as energias de forma errada, como nós fazemos quando carregamos o nosso celular 100%. Aí, durante o dia, ficamos assistindo um monte de vídeo. Os 100% tem que durar até as 10 horas da noite. Mas quando é às 3, 4 horas da tarde, já acabou. É a mesma coisa na condição espiritual. Então, na imagem, ou mesmo na leitura, nós vamos perceber que ele é tratado. É recomposto a sua condição espiritual. Lá na espiritualidade, vai existir a vestimenta que provavelmente vai cobrir o nosso corpo espiritual, porque ainda estamos saindo de uma condição física para uma condição espiritual, não ainda numa condição elevada. E precisamos manter essa vestimenta, não sei se vai ser de coloração azul, se vai ser de verde, de rosa, de alguma forma nós vamos estar vestidos espiritualmente, porque nós ainda levamos as sensações que nós temos aqui para a espiritualidade. Então, precisamos ainda passar por uma série de situações, como o André Luiz está sendo tratado aqui, como a alimentação espiritual, que agora já vai ser numa condição espiritual, uma sopa energética, um copo de água energética para alimentar o nosso corpo espiritual. Aqui na Terra, nesse exato momento, nós passamos na lanchonete, porque talvez estávamos com fome na condição física. Agora nós estamos nos alimentando espiritualmente através desses ensinamentos que vão abrindo a nossa consciência. E na espiritualidade não é diferente. No YouTube tem um vídeo, que vocês podem procurar lá depois, que fala do desencarne de Francisco Cândido Xavier. Uma das personalidades que nós tivemos aqui na Terra, que antes de pensar nele, ele pensava nos outros. A gente não precisa sair para a rua, vamos começar na nossa casa, mas vamos pensar um pouquinho mais nos outros. De tanto bem que ele fez, mas de tanto bem que ele fez, no dia do seu desencarne, quando nós, todos, estávamos pulando lá, desculpa o termo, mas que nem loucos, porque o Brasil tinha sido campeão do mundo, ele estava desencarnando. Nessa imagem que está sendo colocada ali, vem uma luz da espiritualidade direcionada ao quarto dele, que nós não podemos saber se era Jesus, se era Maria, João de Deus, a mãe dele, ou se era Emmanuel, ou alguém estava vindo buscar ele naquele exato momento para ser levado para a espiritualidade. É um livro, é uma imagem, é um vídeo instrutivo para todos nós, para nos incentivar no caminho pelo qual nós estamos trilhando, para que a gente viva um pouquinho mais com intensidade o nosso lado do bem e na busca daquilo que nós queremos. Quanto aos nossos filhos, quanto aos nossos jovens que forem na nossa frente, eles também estão sendo amparados no plano superior. Eles não estão sozinhos. O livro Entre a Terra e o Céu, lá no capítulo 9,
fala sobre o lar de bênção, que são escolas de mães. Nossos filhos vão para lá. Essas mães que estão recebendo cada um dos nossos filhos, elas estão se preparando para ser mães no futuro, quando estiverem encarnadas. Precisa de aprendizado? Não, nós sabemos que não. Mas elas estão aprendendo a amar. Então, vai tratar os nossos filhos ou os nossos jovens com muito amor e carinho, porque eles não podem chegar lá única e exclusivamente numa condição adulta, na condição espiritual. Precisa desse processo de desenvolvimento. Esse relato é trazido pelo André Luiz. Lembra que eu falei do nosso repórter? Porém, também existe a cidade de Castrel. É o atendimento à infância e a preparação para a nova vida. Que é desse livro aí que fala A Vida Além da Vida, que é de George Vale Owen. Deve ser isso. E ele não era espírita, tá? Ele era um religioso anglicano, né? Ele não tinha o conhecimento ainda do espiritismo, mas ele recebe essas mensagens falando dessa cidade de Castrel, onde também nossos filhos também são levados. No livro Obreiros da Vida Eterna, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, atribuída ao espírito André Luiz, ele também fala, né, do socorro que foi feito ao desencarne de Dimas. Para quem não quiser ler no livro, tem o vídeo também na internet, da qual a gente vai receber todo o consolo que existe em necessidade. Agora, como ajudar os que foram, ou como nos preparar quando nós formos? Através da prece. A prece é o primeiro elemento que está ao nosso alcance. Então, quando a gente estiver sofrendo, quando nós estivermos chorando, quando nós pensarmos que nós estamos desamparados, vamos lembrar da prece. Vamos orar por aquele que já se foi. Vamos orar por aquele que está no plano superior. Mas ele era uma pessoa difícil. Para a espiritualidade não importa. Para Jesus não importa. Importa o que vai ser feito dali para frente. Então, através de todo o benefício, de todo o amor, de todo o carinho que nós já conquistamos por aquilo que nós estamos fazendo, vamos fazer o que Jesus fazia. Ele não orava por ele, não. Ele orava por nós, porque sabia da nossa condição, que ainda estávamos numa condição um pouquinho inferiorizada, porque estamos crescendo em conhecimento. E ele entendia a nossa condição. Então, ele orava por nós. E é o que cada um de nós podemos fazer, orar por nós mesmos e pelos nossos semelhantes, tendo a certeza que esse plano superior vai levar essas preces aonde os nossos entes queridos estiverem, nem que eles já estejam encarnados. Porque pode ser, gente, que tem hora a gente sente uma alegria tão grande que não sabe de onde que vem. O que será que está acontecendo comigo? Pode ser uma prece que está sendo feita lá, acreditando que a gente está na espiritualidade e nós já estamos encarnados. Então, a força do nosso pensamento chega. As homenagens que nós fazemos chegam até esses entes queridos. Nós não vamos mudar o roteiro na condição espiritual de ninguém. Nós só vamos aliviar um pouquinho mais a nossa dor e a dor deles
amparados pela espiritualidade que está ao lado dele. E lembrando sempre desta mensagem: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Essa mensagem se resume às nossas crianças na condição física e também se resume a cada um de nós na condição espiritual, porque nós ainda somos crianças, estamos em fase de conhecimento, precisamos uns dos outros, precisamos daqueles que sabem um pouquinho mais, para que a gente possa ter um estado de consciência que nos dá paz, amor, esperança, equilíbrio e fé, que nós estamos no caminho certo e podemos ser felizes ainda nesta encarnação, sem precisar do nosso desencarne até chegarmos na espiritualidade. Muita paz a todos.